Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos conversar sobre o lúpus. É uma doença que tem grande importância, grande repercussão na vida dos portadores dela. E também porque em maio é o mês onde se celebra, né, o Dia Mundial do Lúpus, uma data importante para a gente conscientizar a população, sobretudo sobre como combater a doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 65 mil pessoas sofrem da doença no país. No Saúde Algo Mais de hoje, a gente vai receber a doutora Fabiana Moreno, que é médica reumatologista. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Ricardo. Prazer estar aqui. Obrigada Primeiro, pelo bom convite. dia, né? Bom dia. É um prazer te receber aqui para falar de um tema tão importante, né? A gente sabe que as pessoas, quando têm a notícia que tem lúpus, assustam. Assusta. Continua assim ainda a forma com que as pessoas recebem o diagnóstico? Continua assim. O lúpus é uma doença autoimune, crônica, que traz um impacto muito grande, não só físico quanto emocional, né? E social também, sociofamiliar. Com certeza. Então, todo mundo sempre conhece alguém que teve, a prima da vizinha da avó, que morreu de lúpus, né? Então, normalmente é uma doença que sem tratamento pode evoluir de uma forma muito dramática e é por isso que assusta, né? E ela, mesmo antes do diagnóstico, os pacientes vêm com uma carga de sintomas altíssimo, que já traz uma grande limitação. Então, quando fecha o diagnóstico, na verdade, tem um misto de sentimentos, de alívio, porque chegou num diagnóstico, mas também, sim, até um certo processo de luto, né? Tem aquela perda do mundo, né, idealizado, dos planos que pretendia fazer e que muitas vezes teriam que ser adaptados depois do diagnóstico da doença. Mas, por um lado, também o tratamento melhorou, evoluiu. Melhorou. A gente vai falar disso mais adiante. Melhorou. Mas eu quero saber, assim, os tipos de lúpus que existem. Porque não é somente um, né? Não. O mais comum, o mais grave, o mais falado, o mais temido é o lúpus eritematoso sistêmico, né? Que tem essa desordem, esse desequilíbrio do sistema imunológico, onde as células do próprio corpo, né, produzem anticorpo contra elas. Então, nosso sistema imunológico tem um desequilíbrio, não necessariamente vai ter uma imunidade baixa, mas tem sim um desequilíbrio, uma desordem, onde, muitas vezes, o excesso, uma exacerbação do sistema imune produz anticorpos contra ele mesmo. Então, contra a pele, contra as articulações, contra as células do sangue, né, anemia, plaqueta baixa, leucose, sistema nervoso central, pulmão, rim. Então, o lúpus eritematoso sistêmico pode comprometer qualquer órgão. E aí tem o lúpus cutâneo, que é uma forma localizada, né, que é de pele. Tem o cutâneo crônico e o subagudo, que dá mais essas lesões de pele, lesões em áreas fotoexpostas, expostas ao sol, fotossensíveis, e que podem causar as lesões de pele mais ulceradas. A verdade é que o sistema imune de quem tem lúpus, de certa forma, tem uma confusão, né, de quem ele ataca, porque ele produz anticorpos contra as próprias células, os próprios tecidos, não é isso? Sim, exatamente. E como não tem uma causa única, a gente sabe que tem uma predisposição imunogenética, mas a gente sabe que o grande gatilho é ambiental. Então, seja o sol, né, luz ultravioleta, seja algumas infecções, sejam alguns medicamentos. Então, tem alguma resposta que a gente fala, pode dizer, dita cruzada. Então, o organismo da pessoa que tem predisposição genética a ter uma doença autoimune, em determinado momento sofre uma desregulação e aí passa a atacar. Então, o organismo, que era o sistema imunológico, que era para defender contra agentes externos, passa a atacar o próprio. Que medicamentos são esses que podem desencadear, de alguma forma, a doença? Classicamente, assim, a gente tem alguns como a procainamida, metildopa, hidralazina, né, que são alguns hipertensivos, né, esses são os mais comuns, alguns antibióticos, mas a gente consegue ver bem o lúpus induzido por droga, que também é um subtipo, né? Sim. O lúpus induzido por droga também é característico e tem um marcador de autoanticorpo específico. Então, a gente consegue delimitar o início do uso do medicamento alguns meses depois de sintomas e pensando nisso, a gente já
pede o exame específico. Então, a gente consegue ir tirando o medicamento, grande chance de ter remissão do quadro. Uma ótima notícia. Agora, Fabiana, quando a gente fala em sintomas, você disse logo na primeira resposta que os sintomas geralmente, quando se apresentam para o diagnóstico, o paciente se apresenta para o diagnóstico, os sintomas são sintomas importantes. Quais são os principais sintomas de apresentação da doença? Sintomas gerais, como fadiga, falta de energia, cansaço, aquele sono que não descansa. Pode ter febre, perda de peso. Da parte cutânea, pode ter queda de cabelo, vermelhão quando sai no sol, nas áreas expostas, a mínima exposição solar fica muito vermelho. Pode ter dor e inchaço nas articulações, tanto nas grandes quanto nas pequenas articulações. Rigidez de manhã quando acorda com aquela sensação de que está mais duro, mais rígido, mais travado e com o passar do tempo passa. Pode ter associado, dependendo do órgão que esteja comprometido, alteração da função do rim, alteração da urina. Pode ter falta de ar, tosse, dor no peito, se tiver comprometimento cardíaco, né? Então, uma série. No geral, aftas, feridinhas na boca, úlceras na boca e no nariz, queda de cabelo, vermelhão quando sai no sol, dor e inchaço nas articulações. Então, bastante coisa. Bastante coisa. É uma doença sistêmica, né? Agora, Fabiana, a gente vai fazer um intervalo. Depois eu gostaria de te perguntar, você já vai pensando na resposta, se existe algum perfil psicológico que se relaciona com o surgimento da doença. Uhum. Já voltamos, fiquem com a gente. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
tratamento para a ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Fabiana Moreno, médica reumatologista. O nosso assunto de hoje é lúpus, uma doença que acomete milhares de brasileiros e que precisa ser diagnosticada para que o tratamento seja feito da melhor forma para garantir uma boa qualidade de vida aos pacientes. Fabiana, existe algum perfil psicológico que se relaciona mais com o aparecimento da doença? O lúpus é uma doença prioritariamente feminina, né? A gente observa o lúpus eritematoso sistêmico, a cada 10 pacientes, 9 são mulheres. E do ponto de vista psicoemocional, elas normalmente se apresentam com uma tendência de um perfil mais ansioso, depressivo, perfeccionistas, gostam tudo do seu jeito, né? E muitas até relacionam o início dos sintomas do lúpus com algum estresse psicoemocional, né? Uma separação conjugal, o falecimento de um filho, a perda de um trabalho, mudança de cidade. Então, não é necessariamente um perfil, né, psicológico, todas as pessoas assim terão. Lógico. Mas a gente sabe sim que pacientes que têm um perfil tendem a ter uma resposta às situações da vida de uma forma mais ansiosa ou depressiva, acabam que descompensa, né? O sistema imune pode vir a desenvolver uma doença autoimune como o lúpus. Agora, Fabiana, os sintomas, eles são inespecíficos, né? Inicialmente, sim. Exato, inicialmente. Agora, como é que se faz o diagnóstico da doença? Como é que você firma ali, olha, é lúpus? A gente junta todos esses sintomas, né, que o paciente traz para a gente. E a gente tem os critérios classificatórios do Colégio Americano de Reumatologia junto com o Colégio Europeu, com a Liga Europeia de Reumatologia. Então, a gente tem os critérios classificatórios, onde, de saída, a gente tem os sintomas constitucionais, febre, perda de peso, fadiga, alteração de um exame laboratorial chamado FAN, que é o fator antinúcleo. Ele sozinho não dá diagnóstico de nenhuma doença, mas ele mostra que tem uma predisposição a uma doença autoimune. E aí a gente começa a seguir os sintomas de cada órgão e sistema, da pele, do sangue, que tem que ter anemia, leucócito baixo, plaqueta baixa, sistema nervoso central, convulsão, psicose, depressão. Então, o lúpus traz sintomas neuropsiquiátricos também, alterações cardíacas, né? Derrame pericárdico, derrame pleural, ascite, que é o líquido, né, no pulmão e na barriga, no abdômen, a parte articular, com dor e inchaço nas articulações, e aí os outros exames laboratoriais de autoanticorpos. E aí tem uma pontuação, a partir dessa pontuação a gente começa a suspeitar, né, clinicamente, pede os exames complementares e fecha o diagnóstico de lúpus. Agora, Fabiana, quando a gente fala em sintomas, marcadores, existem marcadores que sinalizam para o comprometimento de determinados órgãos? Sim, sim. Inclusive o FAN, que é um exame inespecífico, ele tem padrões bem determinados, né? A gente tem consenso brasileiro e o Brasil sempre está na vanguarda na atualização desse consenso do FAN e de autoimunidade. Então, o FAN, mesmo sendo inespecífico, ele traz padrões de resultado que já faz a gente remeter a uma doença específica. Então, no caso do lúpus, tem um padrão específico do FAN, nuclear homogêneo, e tem autoanticorpos específicos. Então, sim, se o paciente tem um determinado anticorpo, eu relaciono com o rim. Se tem outro, eu relaciono com o sistema nervoso central. Se tem outro, eu relaciono com a pele. E se ainda não tiver sintoma, mas tiver o anticorpo, eu sei que tem grande chance de desenvolver. Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Porque existem pacientes que têm esses marcadores no sangue, mas não apresentam os sintomas. Sim. Por que isso acontece e quais as possibilidades dela desenvolver a doença? O FAN sozinho, a gente faz só o acompanhamento, né? Na verdade, nós reumatologistas nem indicamos que seja pedido um FAN
aleatoriamente. Né? Vai fazer check-up cardiológico, a mulher que vai fazer um preventivo, avaliação anual, né? sem sintoma nenhum, não tem por que pedir. Isso é totalmente desaconselhável. Até porque ninguém trata exame. Né? Ninguém trata exame. Não é só o FAM positivo que não vai dar diagnóstico e muito menos iniciar nenhum tratamento. Mas a partir de algum sintoma que você possa pensar em alguma doença autoimune, aqui a gente está falando do lúpus, mas o FAM pode positivar em outras doenças autoimunes, como a tiroidite de Hashimoto, a psoríase, né? As artrites, né? As artrites de uma forma geral, né? Sjögren, artrite reumatoide, que o marcador é mais o fator reumatoide, Sim. mas o FAM também pode ser. Então, a partir do momento que tem sintoma, tem o FAM, e a gente, se já der para fechar diagnóstico, a gente já trata. Se for um FAM aleatório só, não tiver sintoma, a gente faz o acompanhamento semestral. E o que é importante desse acompanhamento? É a gente passar para a paciente essa educação em saúde de todos os sintomas de alerta. Porque se tem uma predisposição e ainda não tem sintoma, ela vai ficar atenta, né? Claro. Evitar fazer essa... Até para também evitar esses fatores que podem desencadear a doença, não é? Exatamente. Controle de estresse, gerenciamento de emoção, alimentação saudável, baixa exposição ao sol, porque o sol é o principal desencadeador de lúpus, né? Agora, controle de estresse num país tão tranquilo como o Brasil, No mundo. no mundo, né, de hoje, como é que os pacientes lúpicos se comportaram nesse período de pandemia e pós-pandemia imediato? Como é que foi? Deve ter sido Foi muito luta difícil. difícil, Os né? pacientes que já estavam em acompanhamento, a gente investe durante as consultas bastante tempo Claro. com relação ao autoconhecimento. Perfeito. Então, são pacientes que já conseguem perceber um limite, uma alteração de padrão de sono, um aumento ou diminuição de apetite, alguns sintomas satélites, como uma dor de cabeça, um pouco mais de fadiga. Então, esse autoconhecimento faz os pacientes já tomarem alguma mudança, né? E eles sabem quando eles deixam de fazer alguma coisa boa para a saúde, né? Então, e na pandemia, fechou a academia. Muitas vezes nem na rua a gente podia sair, tinha medo, tudo. Então, exercício físico, que é uma das bases de tratamento, né, de qualquer doença crônica, especialmente as nossas também, que envolvem dor crônica, eles não puderam mais fazer, né? Então, a pandemia voltou. Apesar da gente não ter parado, né, de funcionar, de atender, todos ficamos com medo, né? Então, teve um impacto imenso, principalmente com relação à diminuição da frequência das consultas, diminuição da atividade física e os outros acompanhamentos da equipe multi. Então, nutricionista, psicologia, terapeuta ocupacional, né, fisioterapeuta. Então, todos, de certa forma, tiveram um prejuízo do atendimento. Então, teve um impacto significativo em quem já estava com a doença. Mas, ainda assim, tinha acesso a gente conseguiu adequar, ressignificar tudo que nós passamos. O grande problema foram os pacientes que ainda não tinham diagnóstico, que estavam começando os sintomas, com maior dificuldade de acesso a outros colegas, porque às vezes não vem primeiro no reumato, né? Vai no ginecologista, no ortopedista. E é uma doença do especialista, né? Vamos ser sinceros. Lúpus é uma doença do reumato, não tem. Fabiana, a gente vai fazer um intervalo e volto para conversar sobre tratamento. Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa. Tá bom. Já voltamos, fiquem com a gente. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou o reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cassemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é a anestesia. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando a doutora Fabiana Moreno, médica reumatologista, craque no assunto de hoje, que é lúpus, é uma doença que tem grande importância para a saúde pública brasileira. Fabiana, a gente falou sobre sintomas, causas, diagnóstico, agora, claro, todo mundo quer saber sobre tratamento. Tem cura? É a primeira pergunta. Não. Com certeza todo mundo faz, né? Faz. Infelizmente, o lúpus não tem cura. Mas dá para controlar? Dá para controlar muito bem. A gente consegue, sim, com as medicações disponíveis hoje, conseguir uma remissão de doença. Então, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão, em controle de doença, em baixa atividade de doença. Uma doença crônica, né? Como diabetes, como hipertensão. Exatamente. No mesmo patamar. E a gente ainda lembra todos os pacientes, a gente faz questão de frisar as doenças autoimunes, principalmente as da reumata, as doenças imunomediadas, lúpus, artrite reumatoide, são fatores de risco para doença cardiovascular. Então, além de acompanhar, a gente falou, né, que o lúpus é doença do especialista, é doença do reumato, mas é do cardiologista também. Claro, tem as interconsultas, né? Tem. Então, por ser, né, um fator de risco cardiovascular, é uma grande atenção de todo o acompanhamento e o tratamento, além de visar o controle de atividade do lúpus em si, da parte inflamatória, um desfecho secundário que a gente quer realmente é a prevenção dos eventos cardiovasculares. Agora, como foi a evolução do tratamento do lúpus nos últimos anos e qual o impacto isso teve para o acompanhamento e a qualidade de vida dos pacientes? Inicialmente, o lúpus basicamente era tratado só com corticoide e anti-inflamatório. Que era o grande medo de todo mundo, né? O corticoide, os efeitos colaterais da medicação. Sim, né? Os efeitos colaterais do corticoide acontecem a curto, médio e longo prazo, né? Já no início, o paciente pode experimentar um aumento de peso, aumento de pressão arterial, descompensação de diabetes, né? E a longo prazo,
glaucoma, osteoporose, alteração das glândulas adrenais, né? Então, face, né? Faces com xingoide, então descompensa realmente tudo. É uma medicação, às vezes, necessária, fundamental e salvadora da vida de alguns pacientes com lúpus mais grave. Certeza. Né? Mas o que a gente busca é esse controle de atividade de doença com as outras medicações. E aí que veio o avanço das medicações imunomoduladoras, imunossupressoras e imunobiológicos, que são os 3 grandes grupos de drogas modificadoras de atividade de doença no lúpus. Eles modificaram a qualidade e o tempo de vida? Modificaram a qualidade comprovadamente. Né? A gente tem vários instrumentos que medem qualidade de vida e mortalidade, né? Comorbidades. Então, todos os índices melhoraram com a introdução dessas medicações. Esses medicamentos estão disponíveis na rede pública também? Sim, esses medicamentos estão disponíveis. Aqui no estado, nós temos a Central de Assistência Farmacêutica do Estado, né, a Casa da Saúde. Sim. E lá, sim, tem o protocolo do SUS, do Ministério da Saúde, que é seguido pelo Brasil inteiro. E o nosso estado, sim, contempla essas medicações para o lúpus. Pode falar algumas, né? A hidroxicloroquina, a azatioprina, a metotrexate, entrou agora o micomofetilfenolato, que era antes só para transplante, né, renal, também como imunomodulador, imunossupressor especialmente, e os imunobiológicos que a gente tem o belimumab. Ótimo. Agora, Fabiana, uma curiosidade, né? O paciente está em tratamento da doença. Ele pode também apresentar crises de agudização. Sim. Né? Momentos onde a doença fica mais intensa. Por que isso acontece e como se faz o controle dessas crises? Alguns pacientes têm, quando a gente já faz esse exame de triagem inicial para fechar o diagnóstico, a gente já sabe que tem alguns marcadores de maior agressividade. Perfeito. Né? Então, para esses pacientes, junto do diagnóstico, a gente talvez não na primeira consulta, mas nas consultas subsequentes, a gente já vai indicando, né, que ele pode vir a ter uma forma um pouco mais agressiva e a gente acompanha. Então, o principal fator que descompensa é a interrupção do tratamento. Perfeito. Parou o medicamento, espaçou dose, enfim, é o principal. O sol é o segundo. Né? Tá. E o tal do estresse, né? Desse gerenciamento. Com autoconhecimento, com exercício físico, uma alimentação regular, a gente sabe que a microbiota intestinal influencia muito, né, na regulação do sistema imunológico. Então, se a gente come mal, desequilibra essa microbiota, é o que a gente chama de disbiose, né? Aumenta os fatores inflamatórios, descompensa mais. Sono que não descansa, paciente que tem um padrão de sono, o sono é muito importante nessa reparação celular, tecidual, controle inflamatório e imunológico também. Então, a gente sempre busca os fatores que podem descompensar. A gente não identificou nada, está tomando todas as medicações, mantendo atividade física, seguindo dieta, tudo, e de repente descompensa, a gente volta e repete toda a investigação. Paciente que tem alteração imunológica, ele pode fazer uma viragem imunológica e descompensar para outra doença imune. Então, a gente pode estar achando que é descompensação do lúpus e está vindo associada a uma outra doença também. Então, a gente é muito fica... importante acompanhar de perto. Né? Muito. Fabiana, quero te agradecer muito a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Obrigada. E vocês viram quantas dicas importantes a doutora Fabiana deixou para a gente. Fez o diagnóstico, está com tratamento para seguir? Siga. Não abandone o tratamento, porque isso pode fazer com que a doença se agrave, com que ela se agudize. E isso pode trazer consequências para o seu corpo, para a sua vida. E também uma outra dica importante é o tratamento multidisciplinar. Suporte psicológico, educação física, né, atividade física, suporte alimentar, enfim, uma série de medidas de vários profissionais que ajudam a melhorar a qualidade de vida do paciente portador de lúpus. Portanto, um grande dia a todos vocês, um grande abraço, até o próximo programa.